Olá, seja bem-vindo ao canal Deixa que eu te conto. Hoje recapitularei o filme de comédia científica intitulado de Idiocracia. A premissa do filme se passa no ano de 2005. No início do filme é narrado que a evolução humana está em um ponto de declínio. A maioria das teorias de gênios da ciência prevê que a humanidade ficará mais inteligente ao passar do tempo. Mas como os humanos já estão no topo da cadeia alimentar, sua evolução muda para pior. As pessoas ficam mais burras com o tempo. O bibliotecário dos Estados Unidos, Joe Bowers, foi abordado por seus superiores, que o propõe a participar de um importante experimento. Joe, que esperava ser bibliotecário pelo resto da vida, fica irritado, mas precisa seguir as ordens. Em seguida somos levados a uma reunião privada entre alguns oficiais militares de alto escalão. O general Collins apresenta suas ideias aos outros oficiais. Ele diz que os cientistas criaram um pó de preservação humana que pode preservar humanos. É para que os humanos possam preservar os seus melhores homens para reanimá-los na hora da necessidade. Eles escolheram Joe para ser o primeiro experimento de testes porque ele é o homem mais comum das Forças Armadas e por isso não tem família direta. Eles também exigiram uma mulher para o experimento, mas não se encaixava perfeitamente nas Forças Armadas. Portanto, Collins escolhe uma prostituta chamada Rita, e ele mostra fotos dele junto com ela aos oficiais, o que deixou todos na sala desconfortáveis. E ele encerra a apresentação dizendo que os corpos serão preservados amanhã e serão reanimados em um ano. Mas como o experimento é altamente classificado, os oficiais presentes não têm permissão de compartilhar as informações dessa experiência. No dia seguinte, as duas cobaias, Joe e Rita, estão juntos em uma sala de espera. Joe se apresenta e pergunta a Rita de que setor ela é, com vergonha de revelar que é prostituta. Ela diz que é pintora. Em seguida, os dois são colocados em cápsulas de hibernação humana. Rita enlouquece e tenta se levantar, mas Joe garante que os cientistas sabem o que estão fazendo. Ele diz que os dois ficaram incubados por apenas um ano, e então ela ficará perfeitamente bem. Então os dois são lacrados dentro das cápsulas. Porém as coisas começam a dar errado quando o oficial Collins é preso em uma tentativa de rede de prostituição, e portanto, não resta ninguém para continuar os experimentos. E por conta de um escândalo, a base militar foi fechada e demolida. Joe e Rita ficam nos casulos por bastante tempo. Embora as coisas pareçam ruins para os dois, são ainda piores para a humanidade, pois os humanos começam a evoluir de formas mais estúpidas em uma velocidade assustadora. Com isso, o gráfico da inteligência média despenca com o tempo. Algumas pessoas confiam que a ciência conseguirá mudar isso e com o tempo voltar a humanidade ao progresso. Mas os cientistas mais brilhantes do mundo pedem tempo, tentando resolver coisas estúpidas, como a queda de cabelo e prolongar as ereções. Então, o tempo passa e o gráfico continua a descer, até chegar no ano de 2505. E nesse ano, as pessoas não são capazes de resolver problemas simples como o descarte de lixo. E com isso o lixo foi empilhado por séculos sem nenhum plano. Isso gera a enorme avalanche de lixo do ano de 2505. E um dia o deslizamento de terra no lixo faz com que a cápsula de Joe acabe próximo a uma casa qualquer. Então Joe sai da cápsula tonto e confuso, e a pessoa da casa se chama Frito, que não se importou com o que aconteceu em sua casa, e continua assistindo sua TV. Ele só se levanta para pedir a Joe que não faça barulho. Vemos que seu sofá tem um banheiro para que assim ele não precise levantar para fazer suas necessidades. Ele então chuta Joe para fora da janela. O mundo parece bem confuso para Joe, e ele pensa consigo mesmo que muita coisa mudou em apenas um ano, mas ele mal sabe que está no ano de 2505. Ele vê um grupo de pessoas na calçada que falam um monte de gírias e grunhidos. Joe é capaz de entendê-los, mas quando fala normalmente eles chamam de calúnia e os expulsam. E confuso, Joe se sente tonto e decide ir a um hospital mais próximo. Lá ele vai até a recepção e diz que é do exército. A mulher não entende nada e apenas pressiona um dos muitos botões em sua mesa. Uma voz pede a Joe para prosseguir para a sala de diagnóstico à direita. Confuso, ele vai beber um pouco de água em um bebedouro, mas o fornece uma outra bebida no lugar de água. Então Joe pergunta a uma pessoa onde ele pode beber água. O homem ri de Joe por querer beber algo que eles usam no banheiro. É revelado que todas as pessoas no mundo usam essa outra bebida para tomar banho, beber e atividades diárias, enquanto água só é usada nos banheiros. Em seguida Joe vai para a área de diagnóstico, onde deve colocar tampões na boca, ouvidos e ânus. Estando enojado, conclui o procedimento, e enquanto espera, ele vê a data 2505 escrita em uma revista, mas trata como um erro de impressão. Um médico chega e responde todas as perguntas de Joe sobre a sua saúde com arrasar.
Ele declara que Joe pague uma conta de 5 bilhões de dólares pela consulta. Só então, Joe percebe a data 2505 escrito na conta. Ele então percebe que ficou dentro da cápsula por 500 anos. Joe, surpreso e quase sem acreditar, vai até a janela para ver o estado atual da cidade. E os edifícios estão desabando uns sobre os outros e estão juntos por cordas. E além disso, a cidade está cheia de lixo. Enquanto isso, o médico fica maluco por conta que Joe não tem uma tatuagem de cidadão em seu pulso. Enquanto isso, Joe foge em pânico, e o médico chama a polícia porque Joe não pagou a conta. Uma voz narra que Joe acordou em um mundo em crise. A economia está em profundo abandono. Uma grande poeira destruiu todos os suprimentos de comida. E o filme número 1 do país se chama Burro. Ele vai assistir ao filme do homem que ganhou o Oscar por apenas olhar para o traseiro de alguém por 90 minutos. À noite, ele preso por ser impossível escanear e é levado a um tribunal. Ele recebe um advogado que, por coincidência, é o Frito, o cara que Joe conheceu quando saiu do casulo. Frito zomba dele enquanto todos do tribunal riem. Joe apresenta seu caso de maneira sensata e explica o porquê ele é impossível de escanear. Mas os advogados e o juiz apenas riem dele. Por fim, o juiz o declara culpado e o condena à prisão. Enquanto isso, Rita também sai da cápsula e tenta entrar em contato com seu empresário e namorado, mas não tem sucesso, pois o telefone cobra $2.000 para fazer a ligação. Só então ela é abordada por um homem que ela engana e consegue seu dinheiro. Ao mesmo tempo, Joe é levado a um local de tatuagem automatizado, onde cidadãos recebem a tatuagem de identificação que os torna digitalizáveis. A máquina pergunta seu nome, mas Joe começa a explicar que não tem certeza do que está acontecendo. Por conta disso, a máquina lê seu nome como "não tenho certeza", e faz uma tatuagem em seu pulso. As pessoas ao seu redor também começam a chamá-lo de "não tenho certeza". Em seguida, ele é levado a um teste de amplitude e onde é perguntado sobre adição básica. Joe responde a todas elas corretamente e fica surpreso ao ver que as pessoas ao seu redor não conseguem identificar as formas. Depois disso, ele é levado para a prisão. Só então ele começa a perceber que todos do mundo atual são estúpidos. Então ele diz ao guarda que ele deve sair da prisão hoje. O estúpido guarda da prisão deixa ele ir embora, mas o alarme avisa que um preso fugiu, e a policial persegue pelas ruas. Joe consegue se afastar deles e vai para a casa de Frito novamente. Ele acredita que alguém criou uma máquina do tempo nos últimos 500 anos, e pede a ajuda de Frito para conseguir uma. Frito não concorda em ajudar Joe, mas Joe o engana dizendo que ele lhe dará $8 bilhões se o ajudar. Então Frito revela que sabe onde é esta máquina do tempo. Nesse momento, a polícia bate à porta de Frito à procura de Joe. Os dois fogem pela janela e dirigem para o museu. No caminho eles encontram Rita. Rita entra no carro e fica preocupada que o homem que ela deve vem atrás deles, ainda sem saber que ele já está morto. Enquanto eles dirigem, algo de fora do carro escaneia o pulso de Joe e a polícia é informada sobre sua localização. A bateria do carro acaba e eles saem dele. Em seguida a polícia se aproxima do carro e atira nele. Logo, um monte de gente se junta e começa a lutar. Joe, Frito e Rita fogem na esperança de chegar à máquina do tempo. Joe então leva os dois para Costico, que agora é o centro de todos os negócios. Ele até afirma ter se formado em direito na Costico. Enquanto esperam um metrô, Rita vai ao banheiro. Antes de ela retornar, o pulso de Joe é acidentalmente escaneado e todo lugar é alertado da presença de um criminoso. O metro chega e Frito entra nele, mas Joe espera Rita e é pego pela polícia. No entanto, desta vez, ele é levado para a Casa Branca ao invés da prisão. Lá, o confuso Joe conhece o presidente Camacho e Camacho zomba dele dizendo que ele pensou que a cabeça dele fosse maior porque ele é inteligente. Teste de QI surpreendeu a todos pois ele tinha o QI mais alto que já tinham visto. Portanto, por causa de sua inteligência, o presidente o nomeia como novo secretário do Interior. E para surpresa de Joe, eles também o declaram como o homem mais inteligente do mundo. Todos então vão para a casa do representante, onde o presidente anuncia que os problemas de escassez, alimento e tempestades de poeira serão resolvidos por seu novo secretário do Interior. O senhor não tenho certeza. Ele promete perdoar o tempo de prisão de Joe se ele resolver os problemas. Depois disso é realizada uma reunião de gabinete onde os secretários pedem a Joe para dizer algo inteligente. Joe diz algumas palavras complicadas e aleatórias que os fazem acreditar que ele é realmente inteligente. Em seguida Joe pedia a Frito para desenhar um mapa da localização da máquina do tempo, enquanto ele distraía as secretárias. Mais tarde, Joe é levado a um campo onde as safras devem ser cultivadas. Ele também pede que chamem Rita porque ela pode ajudá-los na colheita.
Agora todos estão no campo onde Frito entrega o mapa secretamente a Joe. Ao mesmo tempo, Rita chega ao encontro de Joe. Joe a leva para longe planejando fugir usando o mapa, mas seu plano falha quando ele vê que o mapa de Frito é apenas uma linha. Então Joe percebe que as pessoas têm regado as plantações com aquela bebida energética. Ele então marca uma reunião de gabinete para começar a usar água ao invés da outra bebida. As secretárias acham que a ideia é maluca, então ao invés de raciocinar com eles, ele simplesmente lhes diz que pode falar com as plantas e elas querem água. Joe não sabe que a bebida energética fez com que o sal se evolvesse sobre o solo, matando as plantas e causando as tempestades de poeira. Consequentemente, ele está realmente resolvendo seus problemas. Por alguns dias tudo ocorre como planejado, mas logo os estoques do energético caem a zero por causa da diminuição de produção, e isso causa desemprego, deixando boa parte da população desempregadas. As pessoas se revoltam do lado de fora da Casa Branca. A notícia anuncia que Joe é levado ao tribunal por deixar pessoas desempregadas, e é provado que Joe é culpado, onde é condenado a uma noite de reabilitação. No Novo Mundo, reabilitação é quando o criminoso é perseguido por um grande caminhão em uma arena enquanto uma multidão aplaude o caminhão. A reabilitação termina principalmente com a morte do criminoso. Joe é levado para a arena enquanto Rita tristemente retorna para a Casa Branca, pronta para ir para a máquina do tempo com Frito. A reabilitação é transmitida em rede nacional. Joe é perseguido por um assassino massivo enquanto dirige um carro pequeno. Nesse momento, Rita percebe uma pequena roseira crescendo do lado de fora. Ela percebe que a ideia de Joe tinha dado certo, e pedia a Frito para levá-la para a arena. Ela planeja transmitir as colheitas pela transmissão de TV para que Joe seja perdoado. Enquanto isso, Joe ainda está tentando salvar sua vida contra o caminhão. Rita chega lá a tempo e suborna um cinegrafista para ir com Frito e filmar as plantações. Ela então vai para a sala de monitoramento e assumir o painel de controle. Frito finalmente chega ao campo e filma as plantações. O clipe é transmitido em tela grande. Vendo isso, o presidente Camacho salva Joe de ser morto e perdoa sua punição fazendo a multidão explodir em aplausos. Tempos depois todo mundo está em uma festa de fraternidade na Casa Branca. Rita revela que não quer voltar para casa, porque gosta mais do futuro. Joe fica surpreso, mas não a força a ir com ele. Os dois se despedem, mas antes de Joe ir embora, o presidente o chama ao palco e o declara o novo vice-presidente. Todos olham para Joe com olhos esperançosos, fazendo concordar em ficar no 2505. Então, uma pessoa chama a máquina do tempo de viagem estúpida. Frito leva o confuso Joe para a máquina e finalmente é revelado que a máquina do tempo é na verdade um passeio infantil. Alguns meses depois, quando Joe é eleito presidente dos Estados Unidos e Rita se torna sua esposa e primeira-dama e sob sua liderança, uma nova esperança surgiu para que os humanos voltem a ser inteligentes, e o filme acaba mostrando seus 3 filhos, que ele diz que são as crianças mais inteligentes do mundo.